Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, no Salmo 118, o mesmo que nós iniciamos o culto, abra novamente sua Bíblia e vamos lá no versículo 26 e 27. Amém? Quando eu estava meditando nesse salmo, eu separei até o 16 para a abertura do culto. Porém eu vi esses dois versículos, que eram o 25 e o 26, no qual o salmista diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Amém? O salmista aqui, ele não fala exclusivamente de finanças, ele não fala nada referente a respeito disso, porém, ele fala algo muito forte, que é a respeito da fidelidade. E nós sabemos que a fidelidade, ela não adianta nós sermos fiéis a Deus apenas em um âmbito da nossa vida e o outro a gente deixar a desejar. Porém, a vida do cristão, ela tem que ser totalmente dependente de Deus, e ela tem que ser totalmente declarada a Deus e oferecida a Deus. Amém? Então, quando o salmista diz assim, falando a Deus, né? Ao fiel tu te revelas fiel. Ou seja, se eu sou fiel ao Senhor nas minhas rendas, na minha finança, nos dízimos e ofertas, como eu sou fiel pregando, como eu sou fiel na minha célula, como eu sou fiel em qualquer outro âmbito da minha vida, eu vou estar também honrando ao Senhor. E nesse momento você tem a oportunidade de estar... nós temos a oportunidade de estarmos ofertando ao Senhor e depositando nossos dízimos, né? Aqui na frente tem um gasofilácio e lá no final da igreja também tem outro. Se possa sentir a vontade de se direcionar e honrar o Senhor com seus dízimos, com suas ofertas. Amém? As cadeiras, se você observar, tem o QR Code também, para nossa comodidade, amém? Levanta sua mão, vamos estar orando nesse momento pelos dízimos e ofertas. Pai, nós te bendizemos, Senhor Deus, nós louvamos o seu nome, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer pela tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelos corações servos, pelos corações, meu Deus, agradecidos ao Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada dia. Senhor, vem abençoar, meu Deus, e multiplicar essa semente, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, aquelas que ofertaram, as que não ofertaram, que o Senhor possa estar oferecendo, Senhor Deus, uma oportunidade, abençoando também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Nós queríamos agora conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando. Você pode estar levantando sua mão. Amém? Se tiver alguém que nos visita essa tarde. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar agora a presença do pastor Lucas, que vai estar trazendo a palavra. Amém. Temos um visitante, né? Tem outro aqui também. Glória a Deus. Nós nos alegramos com a presença de vocês.
E a igreja diz o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, estenda a sua mão agora em direção ao pastor. Vamos estar orando pela vida dele. Pai bendito, Pai querido, aqui está o teu servo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, a tua graça, que o Senhor continue guardando ele com a tua mão poderosa, guardando sua família, meu Deus. Em o nome poderoso do Senhor Jesus, guardando a ele nessa missão, Senhor Deus, aqui que foi conferido, de estar trazendo a tua palavra, meu Deus, ao teu povo, de estar nos edificando. Meu Deus, que aquilo que seja glorificado venha totalmente, Senhor Deus, de ti através da boca dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua trazendo a ele, meu Deus, esse temor e esse tremor, pela tua palavra, pelos teus projetos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos edificados com a palavra que virá do céu, meu Deus. Usa teu Filho tremendamente através do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Edson. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso terceiro culto do mês. É o culto onde nós celebramos atos de justiça. É o culto onde suas ofertas elas vão destinadas às comunidades terapeutas, à ação social da igreja, né? E eu não sei se você sabe, mas nós temos uma equipe de pessoas muito grande empenhada na recuperação de pessoas. Inclusive essa semana eu estive ali levando um homem para a internação na comunidade terapeuta Renascer 1, ali em Montes Altos. Nós temos também o Renascer 2, masculino, no caminho entre Bananal e povoado conhecido como Gameleira. Nós temos o Recomeço ali na BR, próximo ao Bananal. As mulheres estiveram visitando o Renascer feminino, não foi esse final de semana, ontem, glória a Deus. E eu creio que tenha sido um tempo maravilhoso lá, precioso, da visita das mulheres ao Renascer feminino. Temos o Lar do Idoso, nós temos o Promic, nós temos a creche Redenção. Irmãos, são inúmeros projetos e lugares onde a gente trabalha na recuperação de pessoas, seja dependente de álcool, das drogas, ou esteja em situação de abandono. Nós temos o acompanhamento para isso. Então você pode estar trazendo alimento nesse terceiro domingo do mês, não só nele, em qualquer outro, para que a gente possa estar montando cestas básicas, ou mesmo ofertando, como você preferir, para que isso seja revestido para ação social. Amém? Glória a Deus. Só para você ter uma noção, irmãos, normalmente é gasto 30 mil com alimentação por mês, né? E isso é o básico, né? Para alimentar. Só no Renascer de Montes Altos, são cerca de 75 homens internados lá. 75 homens. Os 4 homens que estão nos ajudando, trabalhando na chácara, eles são pessoas que passaram que estão em atendimento e que já estão melhor, digamos assim, né? Mais bem acompanhados, eles estão lá nos servindo. Então, obrigado pela sua vida, pela sua vinda, obrigado por somar. Nós temos eventos aí para acontecer, fique atento ao final do culto, nas informaçõezinhas aí seja de lanche, inscrições para encontros que estão acontecendo. A nossa conferência, acredito que no próximo culto a gente já compartilha com vocês aí as mídias da nossa conferência Igreja Viva, amém? Que vai acontecer aí nos dias 28 e 29 de outubro, aqui na igreja. Vai ser uma bênção, então a gente em breve já vai compartilhar com vocês. Temos aí 6 horas de adoração que vão acontecer, amém? Então fique atento às informações. Glória a Deus. Meus irmãos, e nós estamos numa jornada para ouvir a voz de Deus, né? Uma missão árdua, uma missão que não é fácil. Não é fácil ouvir a voz de Deus. Hoje talvez você já ouviu tantas vozes, né? Mas ouvir a voz de Deus tem se tornado uma peregrinação, uma luta, uma batalha. E nessa batalha para ouvir a voz de Deus, nós acabamos ouvindo tantas vozes. Tem uma brincadeira, eu não sei se já fizeram com você,
Normalmente eles fazem célula de casados, onde fecha os olhos da esposa, do marido, e aí bota todo mundo lá, e as esposas ou o marido começa a gritar, vem, vem, e a pessoa tem que discernir só a voz do seu cônjuge. E é uma confusão, né? Porque quando tem muita gente falando, é capaz do marido bater na mulher do outro, a mulher bater no marido da outra, por causa das muitas vozes ao mesmo tempo. E há 2 domingos atrás eu iniciei essa série de mensagens, A Voz de Muitas Águas, amém? Se você quiser acompanhar o primeiro e o segundo culto, tem no nosso canal no YouTube, Nova Aliança Adonai. Nos siga, compartilha, deixa o seu like para fortalecer o canal, ó. Não é assim que fala? Cadê o pessoal da mídia aí? Então faça isso no nome de Jesus. Inclusive você que está online, que vai nos assistir, que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, e são tantos sons, são tantas vozes tentando nos calar, nos ensurdecer, que nós precisamos ir discernindo que vozes são essas e como neutralizá-las, amém? Falamos sobre a voz de muitas águas, falamos sobre a voz da tentação, e eu queria ministrar sobre 2 hoje, mas eu acredito, estava hoje à tarde dando uma última orada ali, revisada, eu disse, eu acredito que não dê para ministrar essas 2, apenas a voz da maioria hoje, mas vamos deixar na direção do Espírito Santo. Mas eu quero mais uma vez orar com vocês, amém? Se você pudesse colocar de pé. Irmãos, alguma dessas vozes que tem se levantado é a voz de enfermidade também. Muitas pessoas estão enfermas. Sabe, muitas pessoas estão doentes. Essa semana nós estivemos visitando pessoas doentes, nós estivemos fazendo culto fúnebre. Não tem sido um tempo fácil, né? Porém, Deus é maior. Ele opera a cura, Ele opera o milagre. Falar nisso, nós temos a nossa campanha em andamento das quartas de milagre. Amém? Você que está perdendo, vigia. Tomara ver você perder o próximo culto. Tem sido uma bênção, Deus tem feito coisas no nosso meio. Então você é nosso convidado a estar aqui. Esse é um culto de atos de justiça. Você sabia que enquanto nós estamos aqui, tem pessoas agora abandonadas nas praças? Você sabia que à medida que o tempo passa, só aumenta o número de pessoas órfãos, desamparadas, sem um lar? Você sabia que tem pessoas que estão formando no centro de recuperação, mas não tem uma casa para ir, um lugar para retornar? Então nós vamos orar, além de por cura, pela sua vida. Eu quero que nós oremos também, já que esse é um culto de atos de justiça, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não têm o que comer. Eu tenho aprendido sempre que eu vou orar pela alimentação, a apresentar o órfão, a viúva, o necessitado, a mesa do mais pobre, a mesa do mais rico. Ambas precisam da presença de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, meu Deus. Oh, Jesus. Eu sei que existem muitos nas calçadas essa tarde. Yaramaias.
Será que você pode ouvir o clamor? Será que você pode ouvir o grito daqueles que sofrem, daqueles que estão desesperados? Pai, nós cobrimos com nossas orações um morador de rua, a criança colocada em um orfanato, meu Deus, aqueles que estão com medo da chuva, pois não tem um teto sobre a sua cabeça. As comunidades terapeutas, os idosos abandonados, meu Deus, as mães desamparadas. Oh Jesus, oh Jesus, venha com provisão, venha com proteção, venha com teu favor, Senhor. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre essas vidas, restaura, devolve para sua família, devolve para o seu lar. Ei, Jesus, fortalece os obreiros para que eles não desistam. Todas as comunidades terapeutas, seja de crianças, de adultos, de homens, mulheres. Ah, Jesus, nós apresentamos os enfermos, nós apresentamos, meu Deus, todos aqueles que estão desempregados. Nós apresentamos pessoas em situação difícil. Meu Pai, em nome de Jesus, dai-nos graça, nos favoreça com a tua mão poderosa, Senhor. Que esse domingo seja um domingo diferente, que nós não venhamos voltar para casa como chegamos aqui, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós declaramos cura, libertação, transformação, restauração, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, eu creio. Aplauda o Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19, Novo Testamento, João, capítulo 19. Quando você encontrar, diga graças a Deus. Se você não encontrar, diz, eu também sou crente. João, capítulo de número 19, verso de número 1. Amém? Se alguém tiver sem Bíblia do seu lado, diga assim, quer que eu compartilhe da minha com você? Você quer ler comigo? Amém? Ajude o seu irmão. Verso de número 1. João, capítulo 19, verso 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam, salve, rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando uma coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, temos uma ideia, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem?
Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para liberá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não tereis nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Acho que é o retorno, está um pouco alto antes. Verso 12. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares este homem livre, não és amigo de César? Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gabata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, respondeu o chefe dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Aleluia. Evanderson, liga o outro microfone para mim, por favor, o bastão. Amada igreja do Senhor, eu ainda estou tomando mel com banha de galinha e dente de alho pisado para ver se eu melhoro um pouco da minha garganta dessa gripe, mas estou me esforçando para entregar a mensagem aqui. Amém? Eu posso dar do remédio que eu estou tomando para vocês também. Eu ouvi um glória a Deus quando eu falei o nome do remédio. Amada igreja, o texto que você acabou de ler, eu não sei se você já leu ele uma vez, 2, 3 ou 4. Para mim é um dos textos mais marcantes da Bíblia. É a narrativa da condenação de Jesus. O que tem mais de interessante nesse texto é que Pilatos não queria condenar Jesus. Pilatos tentou de todas as formas livrar-se desse peso, dessa responsabilidade. Porém, ele decidiu que o povo decidisse. Volta para mim, por favor. Coloca o verso de número 6. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no. Um dos maiores erros que nós temos cometido na hora de tentar ouvir a voz de Deus é achar que a voz de Deus é igual à voz da multidão ou à voz da maioria. Existe um ditado, e me perdoe a expressão, um ditado diabólico, que as pessoas dizem que a voz de Deus é a voz do povo, ou que a voz do povo é a voz de Deus. Meus irmãos, se nós olharmos sobre uma perspectiva bíblica, na maioria das vezes a voz do povo foi contrária à voz de Deus. Se nós olharmos sobre uma perspectiva bíblica, na maioria das vezes a multidão queria aquilo que Deus não queria. A multidão queria o contrário do que Jesus queria. Então essa conversa de que a voz de Deus é a voz do povo, às vezes até dentro da igreja, isso não é verdade. Porque muitas pessoas dentro da igreja estão falando por causa de muitas outras vozes. Uma voz que frequentemente tenta encobrir a voz divina é a voz da maioria. É muito fácil fazer aquilo que está a maioria das pessoas falando ou fazendo. Nós somos seres sociais. O homem é um ser social, ele precisa se relacionar. E para se relacionar, nós normalmente queremos fazer o que está todo mundo fazendo. Nós queremos ir para onde está todo mundo indo. Nós queremos ouvir o que está todo mundo ouvindo. Eu não sei se você já observou, mas se você ouve música em alguma plataforma, seja Deezer, Spotify, Amazon Music, tem sempre assim, as mais ouvidas. Até na rádio tem isso, né? Só que se você clicar lá, não significa que aquilo é evangélico.
Toda vez que eu abro o Deezer, tem a minha playlist, mas tem assim, as mais ouvidas. Se clicar lá, de Anitta para frente é o que tem. Observe que as plataformas elas vão te sugerir o que o povo mais está ouvindo. Eu nunca vi uma plataforma se converter e dizer assim, ó, estão ouvindo isso, mas não ouço. Eu preparei aqui uma playlist da Lumeopídio para ti. Eu ouvi isso aqui, se converte. Não. Que tal você ouvir as mais ouvidas da semana? Né? Por quê? Porque o mundo está sempre tentando nos conduzir no sentido daquilo que está todo mundo fazendo. E nós, irmãos, nós temos uma busca por aceitação. Sabia? A pessoa, para ela saber o que o outro vizinho está comentando, ela vai assistir a novela Pantanal também, que é para ela saber o que falar, né? Se a sucuri engoliu uma pessoa, que eu penso que o nome da novela é Pantanal, irmãos. Eu nunca assisti 1 minuto, mas eu penso que deve ter sucuri, onça, porque o Pantanal é um dos biomas onde isso acontece, né? O bioma do Pantanal é isso, sucuri, onça, boi, né? Muita gente, eu não sei se a novela é assim, só tem um nome. Alguém pode vir aqui me falar como é a novela? Sem briga, um de cada vez. Mas meus irmãos, eu tenho visto no dia a dia a tremenda confusão das pessoas em não conseguir separar o que é a voz de Deus do que é eu ouvir falar. Aliás, deixa eu te trazer um alerta, crente. Muito cuidado com esse negócio de, tu sabia, tá todo mundo comentando. Ó, tá todo mundo dizendo. Ó, lá na rua todo mundo só fala a mesma coisa. Tu tá sabendo do que estão falando? Cuidado com esse negócio, irmãos. Isso pode ser uma fofoca inflamada pelo próprio diabo. Normalmente, quando a multidão se juntou na Bíblia e começou a conversar e dar ideias, eles foram contrários à direção de Deus. Se Davi tivesse escutado a voz da maioria, Davi tinha morrido diante do gigante. Se Moisés tivesse ouvido a voz da maioria, ele teria adorado um bezerro. Se Noé tivesse escutado a voz da maioria, jamais uma arca teria sido construída. Irmão, se Gideão tivesse ouvido a voz da maioria, ele nunca teria enfrentado o inimigo com um exército pequeno. Eu poderia passar a noite inteira te falando sobre momentos onde a voz da maioria foi contrária à voz de Deus. Mas nós queremos sempre saber o que as pessoas andam falando, o que as pessoas acham. Quer ver uma coisa? Você vai comprar uma roupa, você leva, mulher, leva 3 amigas para ver o que elas acham da sua roupa. Você não consegue ter uma opinião sozinha. Por quê? Porque se elas concordar que está bonito, eu normalmente pergunto para o vendedor. Se ele disser que está bonito, eu compro. Mal sabe eu que ele fala para todo mundo que está bonito. Pode estar com a mais horrível do mundo. Esse dia eu comprei um negócio, até hoje minha esposa manga. Sabe o que é mangar, não sabe? Caçar conversa. Ela diz, amor, tu sai uma vez para comprar algo sem mim e tu compra uma coisa feia dessa. Irmãos, eu não sou ninguém para comprar coisa sozinho. Pensa numa pessoa desastre. Aí eu pergunto pro vendedor, ele diz que tá bonito, eu fico me achando. Mas nós estamos sempre querendo ouvir a opinião dos outros. Nós estamos sempre querendo saber o que os outros estão dizendo, o que as pessoas andam comentando. Nós estamos sempre querendo ouvir os podcasts da vida. Porém, amada igreja, a voz de Deus, ela não tem se manifestado no meio da maioria. Nós precisamos de aceitação, o homem precisa de aceitação. E onde é que ele vai procurar aceitação? No meio da maioria. É lá que ele vai perguntar como ele está, o que as pessoas estão achando dele. Então a voz de Deus não é a voz do povo. A Bíblia diz que quando Pilatos foi consultar o povo para saber o que fazer com Jesus, o que o povo disse, igreja? Crucificam-o, mata-o. Em outro momento, ele chega com 2 homens, Jesus e Barrabás.
A saber, Barrabás, irmãos, era um homem terrível. E a Bíblia diz então que ele chega diante daqueles dois e o que vocês querem? Que eu liberte Jesus e prenda Barrabás, ou que eu prenda Jesus e liberte Barrabás? E ele disse: prende Jesus e solta Barrabás, mata Jesus e liberta Barrabás. Mais uma vez a multidão. Pilatos é um homem na Bíblia que eu não sei como vai ser o julgamento dele, mas ele tentou de todo jeito fugir. Tanto é que Jesus diz: o que você vai fazer comigo é uma sentença que já veio do céu. Ou seja, tu é só uma marionete, Pilatos, continua com o teu serviço. Eu, no lugar de Pilatos, teria me sentido um fracassado aqui quando Jesus falou isso. Porque ele disse assim: olha, tu sabe que eu tenho autoridade para te prender e te matar? Jesus diz assim: tudo que tu fizer é porque já foi autorizado no céu. Então continue aí, para de enrolação. Mas a Bíblia diz que quando Pilatos vai consultar para saber o que fazer com Jesus, a multidão grita o quê? Crucifica-o, mata-o. Meus irmãos, Pilatos ouviu dois tipos de vozes: a voz da ocasião, sabe, a voz da advertência divina, e ele ouviu também a voz do povo. Preste atenção, na nossa vida normalmente você vai ter duas opções: ouvir a voz da advertência de Deus ou a voz do momento, a voz da ocasião, a voz do povo. E qual é o tipo de voz que você vai ouvir? Esse aqui na Bíblia, eu te dei vários exemplos, mas para mim esse é um dos melhores, é o exemplo de Pilatos aqui. A primeira voz da advertência veio num sonho, não sei se você conhece essa história. A sua esposa teve um sonho ali, uma revelação divina, mas ele quis ouvir a voz da multidão, a voz da maioria. Sabe, irmãos, essa voz da advertência, ela pode vir através de uma pregação. Talvez a voz que vai advertir você de não pecar, de não errar, virá através de uma pregação, virá através de um conselho de alguém, virá através de você ler a Bíblia. São muitos meios e maneiras que Deus usa hoje em dia para falar conosco. E de fato, Ele envia mensagem, Ele continua falando. E muitas vezes Ele nos dá advertência, como Ele deu para Pilatos. Mas a segunda voz é a voz da maioria, é o que está todo mundo falando, ela também nos alcança. Você já parou para pensar que uma pessoa reclamando de um buraco na rua, dificilmente os órgãos públicos dão ouvido? Agora junta todo mundo do bairro, joga pneu e toca fogo no meio da rua, menino. Na mesma hora aparece suas autoridades dizendo: nós vamos asfaltar, pavimentar, ponte, drenagem, saneamento básico, vai ter tudo. Por quê? Porque juntou todo mundo, catou os pneus dos quintal e tocou fogo. Aí aparece, porque as pessoas têm medo da voz da maioria. Quando as pessoas se juntam, você já viu como é um jogo de futebol, os homens? O cara discutiu com o outro, tá, rodou lá: ei rapaz, o que tu quer aqui? O que tu quer aqui? Daqui a pouco vem o outro time todinho, eles: tá bom, bora, melhor não brigar não, deixa isso de mão mesmo. Porque a voz da maioria assusta, a voz da maioria causa um peso. Você já viu na hora de escolher uma pizza, quando a gente sai depois do culto? Uma pizza assim de bacon, você já viu como é que é na hora de pedir uma pizza de bacon, de frango com catupiry, essas coisas? Você já viu? Não precisa falar o sabor não, né? E você já viu como é? Você diz assim: gente, eu queria de estrogonofe, eu queria de carne de sol. Aí todo mundo diz o quê? Bacon. Todo mundo diz o quê? Estrogonofe. É carne de sol, carne de sol, é banana. E você está lá sozinho assinando um paninho. Mas todo mundo diz o quê? O outro sabor comum. No final, calabresa. Bora lá, gente. Bora. Portuguesa. De frango. E você tá lá, carne de sol. Banana. Mas no final, a maioria olha para você e diz: vai pedir uma pizza todinha só por causa de você? Não, bora pedir aquilo que a maioria quer. E você é derrotado, porque a maioria ela tem esse poder de convencimento. A maioria tem essa voz de autoridade. Olha o que o povo diz, olha no verso 12 comigo. Leia por favor o verso 12. A
Bíblia diz que eles falaram assim, ó: se você soltar ele, olha, se o soltares, você vai se declarar amigo de César. Olha só a pressão, gente. Daí em diante Pilatos procurou libertar. Presta atenção nisso. A Bíblia ela é muito extraordinária. Olha, Pilatos tentando fugir, irmãos, do inferno. Olha, Pilatos tentando fugir do inferno. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus. Ele já tinha mudado de time. Pilatos era aquele cara que estava carregando a bandeira de um político, mas ele acabou de mudar, passou a carreata do outro, ele montou, entrou no carro, subiu na moto, sei lá, mudou de time. Ele não quer mais matar Jesus, ele quer soltar Jesus agora. Daí em diante Pilatos queria libertar Jesus, mas os judeus gritavam. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Uau! Ele estava dizendo: ou tu é alguma coisa, ou tu não é nada. Se tu soltar ele, tu não é ninguém. Se tu se opor a ele, tu está botando moral. É isso que os judeus estão falando. Se tu matar Jesus, tu vai estar se garantindo, Pilatos. Mas se tu soltar ele, tu vai estar se considerando um frouxo. A Bíblia diz que depois disso, ele dá a sentença sobre Jesus. Amados, a voz da multidão ou da maioria se manifesta todos os dias nas casas. Essa voz se manifesta todos os dias nos locais de trabalho, em sala de aula, entre os amigos, nas conversinhas de WhatsApp, em toda parte. Cada vez que alguém tenta de fato ouvir a voz de Deus, a advertência de Deus, ela se faz presente em alto e bom tom. Ela não dá sossego a ninguém. Ok, melhorou um pouco aqui, mas deixa ele aqui, tá bom? Isso, deixa aí. Obrigado pelo suporte aí, viu? Você sabia que ele fala comigo sem vocês ouvirem? Ele fala aqui nos meus ouvidos. Sério, esses povos são engraçados. Eles falam aqui no meu ouvido e vocês não escutam. Sabia disso? Essa voz aí é a voz de auxílio. É o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios: sejam meus cooperadores. Né? É um dos meus cooperadores. De vez em quando eles dão trabalho, que dá vontade de pegar, mas rapidamente eu perdoo. É o melhorzinho que estão tendo, gente, a minha equipe aqui. É a voz que me ajuda, é a voz do auxílio. Meus amados, a voz da maioria vai estar quase sempre e em muitos lugares. Se o patrão chegar sozinho e perguntar: feriado, a gente abre ou fecha a loja? E aí, gente? Só ele vai dizer para abrir. A multidão dos funcionários vai dizer: fecha, fecha, fecha. É por isso que ele não pergunta. Ele chega e diz: olha, é o seguinte, a gente vai trabalhar, porque o comércio inteiro eu fiz uma pesquisa, eu liguei lá para o sindicato, vai funcionar normal, então a gente vai trabalhar, tá bom? Agora, ai daquele que pergunta. Essa voz está presente em todo lugar dentro da nossa casa. A voz da maioria, ela vai sempre ser opressora, ela não dá sossego a ninguém, ela confronta, ela é atormentadora, ela é contínua. Sabe, a mentalidade da maioria das pessoas é contrária à mentalidade de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus, a direção do Evangelho em sua essência. Uma das conferências que a Igreja Nova Aliança tem feito se chama Correr na Contramão. E eu achei Joe, né? Como diz a pastora Tânia, de outro mundo, esse discernimento. Porque, meus irmãos, quando você vê uma pessoa na contramão, você começa, todo mundo, né? Tá errado, volta, ei doido, ó, multa, ó, Sutran, ó, a polícia. Por quê? Porque a multidão está acostumada a confrontar aquele que faz diferente dele. A maioria não aceita que um se levante para fazer algo contrário. Amados do Senhor, sabe, o tiro de Pilatos aqui saiu pela culatra. Se você observar, Pilatos omitiu-se logo de saída. Sabe, ele para assim que confrontar a opinião pública, era para ele ter dito o quê? Gente, eu entendo vocês, eu respeito, mas eu quero mesmo exaltar Jesus. Não, o
tiro dele saiu pela culatra. Ao poupar-lhes a dar liberdade, a dar lugar à voz do povo, Pilatos acabou sendo direcionado e conduzido pela voz da maioria. As duas únicas alternativas eram Cristo ou Barrabás. Um preso famoso, um preso com uma ficha criminal extensa, e do outro lado o Cordeiro de Deus, Jesus, que não tinha pecados. Pilatos certamente achava que o senso de justiça do povo ia libertar Jesus, mas a verdade que aconteceu foi que a voz da maioria fez com que Jesus fosse punido, condenado. Perplexo, ele tentou consertar a situação e perguntou mais uma vez. Agora eu quero que você olhe na versão que está em Mateus capítulo 27. Está dando microfonia aqui, alguma coisa, não sei o que é. Tá vendo, gente? Agora eles já estão me dando trabalho, ainda agora ele estava me ajudando. Mateus 27. Verso de número 24. Quando Pilatos percebeu, e eu gosto dessa narrativa aqui porque ela mostra um pouco a aflição de Pilatos. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo resultado nenhum, mas o sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Olha só. A Bíblia diz que quando a multidão venceu, Pilatos lava as mãos e diz: eu não quero carregar essa culpa. Nós vemos enfim que ele abafou a própria consciência dele, o próprio entendimento dele, o coração dele se rendeu àquilo que a multidão, que a maioria estava dizendo. E a maioria dizia: crucifica-o. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Às vezes a gente não percebe, mas diariamente existem inúmeras vozes dizendo para você eliminar Jesus e libertar o Barrabás dentro de você. Às vezes a gente não percebe, mas diariamente, quando você explode, que você faz uma coisa que você não queria ter feito, que você volta a praticar uma prática, um vício seu, você já parou para pensar que é porque você está ouvindo a voz da maioria e não a voz de Deus? A voz da maioria das aflições, a voz da maioria talvez dos teus amigos, das pessoas que te rodeiam, que te norteiam. E isso acaba fazendo com que você se convença de que o errado é certo e o certo é errado. Paulo diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer, olha, já fiz, acabei de fazer. Deus havia dado um alerta à mulher dele. Uma palavra foi liberada para Pilatos, ele sabia que não podia fazer aquilo, mas existia a maioria das pessoas dizendo o que era o certo a fazer. Ele não deu ouvidos à voz do Senhor, ele não quis ouvir porque se ele ouvisse a Deus, ele ia ser diminuído pelo povo, ridicularizado pelo povo e reprovado pelo povo, pois ele demonstrava estar perturbado com tudo que estava acontecendo. Então essa voz, a voz da maioria, ela calou Pilatos, ela venceu a disputa, não teve segundo turno com Jesus, Jesus foi condenado, a existência da humanidade aconteceu o que aconteceu, por causa da voz da maioria. Irmãos, e essa mesma guerra todos os dias acontece dentro de nós, vozes dizendo: faz, abestado, faz, cuida, anda, ninguém vai ver, vamos, você é merecedor, você trabalhou para isso, vai valer a pena, continua. Pastor, e o que eu devo fazer? Eu quero que você anote assim no seu caderninho de anotação: confrontando a maioria. Anote aí, confrontando a maioria. Mateus capítulo 7 e verso de número 13. Mateus 7, 13. Talvez esse texto bíblico
seja muitas pessoas fujam disso aqui por causa da seriedade, da responsabilidade desse texto bíblico. A Bíblia diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que há. Olha que legal, gente. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Igreja do Senhor, amigos, eu tenho que ser franco com vocês e comigo mesmo. A voz da maioria não está com Deus, sabe? E se você quiser de fato andar com o Senhor, você terá que confrontar a voz da maioria. Aquela voz da família que na ceia de Natal diz: bebe besta, é só um vinhozinho. Eles já estão tão, né? Eles já estão tão tomados que se não bebe, é só um vinhozinho. Deixa de ser besta, só porque isso é crente. E de repente a mãe diz: é, meu filho, não há problema algum. De repente o tio diz o quê? Uma pesquisa diz que é bom para o coração. Aí o outro diz o quê? Olha, a uva é pisada com os pés, então o pé passa uma nicotina que... Então daqui a pouco... É mesmo, tá legal, então tudo bem, bora gente, bora lá, me dá aí só 2 dedos. A Bíblia diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Presta atenção, olha só o que Deus traz para nós. Irmãos, a porta da perdição ela é larga para caber a maioria. A Bíblia diz que a porta da perdição ela é larga para caber a maioria. Sabe? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mamãe, tomada pela sabedoria de Salomão, quando nós questionávamos porque nós não tínhamos as mesmas coisas que os nossos coleguinhas estavam tendo ou usando, e que nós chegávamos e dizíamos: mamãe, o filho do fulano usa All Star e tá todo mundo usando, por que eu estou indo de lambreta com prego de baixo, mãe? Ela diz: é o que, menina? Eu digo: tá todo mundo usando. Ela diz: eis que eu te digo, tu não és todo mundo. Irmãos, mãe é um ser que a NASA precisa estudar. É muita sabedoria dentro de uma pessoa que não fez nem faculdade. Pelo menos a minha não. Sabe? Você não é todo mundo. Não é porque está todo mundo fazendo que você vai fazer. Eu já liderei jovens e foi uma fase muito engraçada, sabe? Pastor, ora por mim, eu vou estudar, fazer faculdade de Direito. Amém, meu jovem? Por que mesmo? Não, o menino lá vai fazer também, o que estudava comigo. Aí meu vizinho lá disse que vai fazer também. Pois é, meu pai vai fazer. O cachorro vai fazer um também. Então eu vou fazer. Amém. Daqui a pouco ele volta: pastor, ora por mim. Que foi? Vou mudar de curso. Que foi? A galera tá vazando. Geral tá saindo lá do direito, tá indo para outro. Qual é a da vez agora? Não sei. Não, eu vou fazer um negócio no corpo. Vou fazer uma tatuagem. Por quê? Geral tá fazendo. Eu vou cortar o cabelo, pintar de louro. Por quê? Tá todo mundo fazendo. Eu vou comprar um iPhone. Por quê? Todos os meus amigos têm. Eu não quero mais andar de bicicleta, só vou andar de Uber, porque todos os meus amigos só vêm de Uber. Olha para a pessoa do seu lado, só se você tiver intimidade com ela, e diz assim: você não é todo mundo. Diz para ela.
Igreja, não é porque está todo mundo fazendo que é Deus que está dando essa direção. Não é porque está todo mundo comentando que é uma profecia de Deus. Não é porque está todo mundo caminhando naquele sentido que Deus está direcionando esse povo a caminhar naquele sentido. Nós precisamos entender que na Bíblia, eu não posso dizer todos que eu estaria pecando, mas na absoluta maioria das vezes a multidão foi contrária ao propósito de Deus, à direção de Deus. A multidão, a maioria se mostrou oposta ao propósito eterno de Deus. Até o discípulo, quando juntava todo mundo e o rapaz dizia: Jesus, filho de Davi. Cala aí, rapaz, deixa Jesus passar aqui, moço. Sou discípulo dele. E Jesus disse: se aquieta aí, vem. Que é, meu filho? Que? Amém. Seja curado. Até o discípulo, quando juntava, saiu que não presta. Você sabia disso? Irmãos, enquanto Jesus morreu, naquele inteirinho que ele vai ressuscitar, o discípulo já tinha se desviado, algum deles. Não sei se você já leu a Bíblia direitinho ali em João no final. Já tinham voltando a pescar, sabe? Eu acho que levando 1 litro né? Porque Pedro era pescador sem cachaça, é um negócio assim que quase... Vai lá olhar na tua Bíblia, ele tinha voltado a pescar, já tinha se desviado. Ele se reconciliou no primeiro culto que Jesus pregou de novo. Está lá na Bíblia, pode olhar. Oxe, gente, vai olhar, moço. A Bíblia diz que Pedro já tinha voltado para a velha vida. Estava dando trabalho para a mulher de novo. Pastor, mas Pedro não é nem era casado. Oxe, Jesus curou a sogra dele. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus normalmente caminhou no contrário da multidão. Existem momentos em que estava a multidão junta, Jesus fazia o quê? Contornava. Jesus esperava. Quando era que Jesus ia orar? Quando a multidão dormia. Quando as pessoas estavam dormindo, era que ele ia orar. Então Jesus não é a multidão, ele não é a voz da maioria. A voz dele é diferente das outras vozes, irmãos. A maioria anda no caminho largo. Entenda, esse mundo, a maioria do mundo, das pessoas do mundo estão andando no caminho largo. Se você continuar caminhando com ele, não vai ser nem espremido, porque a porta é larga. Você estará fora da fé por muito tempo. Nós precisamos assumir esse entendimento, entender que o caminho para ouvir a voz de Deus é um caminho estreito. A porta é tão estreita que a Bíblia diz que poucos... Põe Mateus 7,13 para nós, por favor. Poucos a encontram. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que há. Uau! Diga: eu quero encontrar. Diga lá: eu quero encontrar essa porta. Diz: eu passarei. Eu vou subir. Igreja do Senhor, se você quiser ouvir a voz de Deus, se você quiser ouvir a sua palavra, se você quiser ser obediente, só que ao mesmo tempo quiser garantir a sua aceitação, talvez a melhor palavra não é essa, reputação. Se você quiser ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, ser obediente à voz de Deus e ao mesmo tempo manter a sua reputação, entenda que ou vai para um caminho ou vai para outro. Ou se caminha um caminho ou se caminha em outro. Saiba que você vai certamente se atarentar. Você já ouviu essa palavra? Atarentar. Atarentado é uma pessoa que não sabe muito o que está fazendo. Ao invés de você experimentar a voz de muitas águas que todas as outras abafam, você vai ouvir a voz do esgoto, talvez. A voz do chuveiro, uma voz fraca. É preciso coragem para transformar a voz de Deus em uma voz audível e tapar os nossos ouvidos contra a voz da maioria. Deus conhece a nossa natureza. Deus conhece a nossa fraqueza. Deus sabe que nós somos tendenciosos a querer fazer o que está todo mundo fazendo, a querer ir por onde está todo mundo indo. Você já viu na brincadeira do se esconda? Hoje eu estou falando só coisa que vocês não conhecem. Irmãos, normalmente vai 10 meninos para o mesmo lugar se esconder.
Eu nunca fui desses. Eu sempre fui o esquisitão. Eu entrava dentro da caeira, que é lugar que ninguém vai pular nessa caeira aqui para me procurar. Era lá que eu ia. Eu ia para debaixo do puleiro da galinha. Ninguém vai querer se melar aqui. Eu vou, é aqui que eu vou me esconder. Mas os Nutella, eles vão sempre no mesmo lugar. Eu vou para detrás do carro, porque aqui ninguém. Aí tá todo. O cara chega lá, tem 20 meninos de trás do carro. Vocês são raiz. Irmãos, não é porque está todo mundo indo que eu vou. Não é porque está todo mundo fazendo que eu vou fazer. Pastor, onde está isso? Olha o que está em Êxodo capítulo 23, verso de número 2. Êxodo 23, 2. E aqui vem tipo como um mandamento, viu? Não seguirás a multidão, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Será que você pode repetir pelo menos 5 vezes isso aqui para a gente aprender? Não acompanhe a maioria para fazer. Não acompanhe a maioria para fazer. Não acompanhe a maioria para fazer. Olha isso. Nem depois, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o teu direito. Ao testemunhar no processo, não perversa a justiça para apoiar a maioria. Um rapaz que me assaltou uma vez, eu já contei esse testemunho, mas não sobre essa vertente. Quando eu fui depor contra ele, eu passei por ele no corredor. E ele disse assim: ei rapaz, não me acusa não. Diz que não foi eu. Eu disse, mas foi você. Aí ele disse assim, ó: mas pode perguntar para todo mundo lá no meu bairro como eu sou trabalhador. Olha só, irmão, ele me assaltou. Ele me derrubou da minha bicicleta, minha barra circular, emprestada. Era emprestada, gente, a bicicleta, tá? Você sabe tudo que a gente anda com cuidado na bicicleta dos outros. Ele me derrubou da bicicleta, ele disse, bora vagabundo, desce. Eu fui humilhado. Mas certo tempo depois, no julgamento dele, ele foi preso. Jogaram ele dentro do bacuri e pegaram ele. Ele disse, ei, não me acusa não. Pode perguntar lá para a maioria das pessoas lá onde eu moro. Eles vão dizer que eu sou trabalhador. Pois é, irmão, mas a maioria não estava com ele quando ele me assaltou. A voz da maioria, talvez, se eu chegar para os vizinhos dele e perguntar, sim, honesto, trabalhador, não faz mal para ninguém. Mas foi ele que me assaltou. Eu disse, deixa eu te falar uma coisa. Eu já te perdoei, mas foi tu que me roubou. E é isso que eu vou dizer lá. Porque eu preciso ser justo, eu não vou mentir. Eu perdoei ele, enfim, depois ele passou lá na porta de casa. E aí, tudo bem? Eu digo, beleza. Agora ele sabe onde eu moro, ô glória. Mas meus irmãos, nós precisamos disso. Você já viu um bêbado se justificando? Um bêbado, ele pergunta para a família toda, ei, eu não sou um caba bom, não sou. Vocês não me amam, eu não sou gente, eu não. Irmãos, a maioria, se ela disser sim, não significa que nós estamos bem caminhando nesse caminho. A Bíblia diz em Êxodo, para de andar com a maioria que vai fazer o mal. Jovens, me ouçam. Não é porque a maioria faz que os jovens cristãos devem fazer. Sabe, não interessa se na tua escola, na sala de aula, a maioria fica com todo mundo, beija todo mundo, namora todo mundo. Você não é a maioria e a voz da maioria não é a voz de Deus. Nós precisamos ser separados. Homens
homens e mulheres, não importa se a maioria traz, se a maioria não honra, não é fiel, não importa se a maioria rouba, não importa se a maioria pega dinheiro com político e não vota nele, você não é a maioria, a voz da maioria não é a voz de Deus. Nós precisamos fazer diferente, nós temos que seguir a voz de Deus. Se a multidão for para um lado, irmãos, o nosso caminho é o outro. Então isso será problema da multidão. Pastor, e se a multidão estiver indo para o lado errado? Diga comigo, então isso será problema da multidão. E se a maioria estiver indo para o lugar errado? Então isso será problema da maioria, da multidão. Nós escolhemos fazer um caminho. Nós não podemos permitir que sejamos influenciados por nenhuma força, por vozes deste mundo. Irmãos, a nossa luta, a nossa busca, o nosso desespero é para ouvir a voz de Deus. Nós temos que confrontar todas as outras vozes que têm tentado nos dominar. Pastor, os jovens da minha sala, da minha escola, pois escolha ficar com a palavra, ficar na palavra, se alicerçar na palavra e não ficar com o pensamento, com a mentalidade que o mundo está caminhando. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da cruz, nós caminhamos pelo que a palavra diz, nós caminhamos pelo que as Sagradas Escrituras dizem. Nós não podemos estar voltados para os conselhos. Não importa se a maioria acredita que o sexo tem que ser antes do casamento. O que a Bíblia diz, o que a voz de Deus diz. Não importa se o mundo tem dito peca, 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 e antes de Jesus voltar se arrepende. O que é que a Bíblia fala? Eu e você precisamos proclamar, ministrar, viver, anunciar o que a Bíblia fala. Não é pela boca da maioria do que muitos cristãos estão falando. Até muitos cristãos às vezes estão errados. Por que você acha, irmãos, quando a Bíblia diz onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aquilo que nós ligarmos, quando nós concordarmos, é porque quando tem mais de um começa a confusão. Eu primeiro tive meu filho João, ele tinha 4 anos quando nasceu a Sara. E graças a Deus que ele só tinha 4, se ele tivesse mais aí é que a guerra tinha sido grande. Mas ele já tinha aprendido que ele era o rei, o dono do pedaço. Aí vem agora uma concorrente, para o colo, para os brinquedos, para a atenção, né? Para as compras. É por isso que eu te recomendo, faça um filho atrás do outro. Não demore não. Lá em casa a mãe é assim, ó, os irmãos é 37, 35, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29 e 28. Irmãos, não tinha televisão, não dava tempo de ter resguardo. Ei, tá pronta aí a fábrica? Tá, bora encomendar outra. Porque começa essa competição. Imagina quando tem 3 meninos. Irmãos, 3 meninos na bicicleta. Eu vou na frente, não, é eu. No carro, é eu que vou sentar no meio. Não, aí o dedo no olho do outro, a mordida. A maioria. Sabe, no nome de Jesus, não procure alcançar ou preservar a sua popularidade. Entenda, se você quer popularidade, ouça a voz da maioria. Se você quer ouvir a voz de Deus, se isole. Aliás, cuidado com isso que eu falei, por favor. A última coisa que eu quero recomendar nesse tempo é isolar-se. Nós temos lidado com tanta gente enfrentando problemas por se isolarem. Tenha solitude, amém? Separe um tempo para Deus, reserve-se para o Senhor, esteja reservado para Deus, onde nem o seu marido, nem os seus filhos podem atrapalhar, nem a sua esposa, nem o seu patrão pode atrapalhar aquele momento que é seu e Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes o nosso patrão está acima de Deus na nossa vida? Domingo à noite no culto, é o patrão ligando, eu tenho que atender porque é prioridade.
prioridade domingo à noite no culto. Liga para ele na hora que ele está jantando para ver se tu é prioridade. É o professor, ele é prioridade. Irmãos, nós precisamos separar o tempo que é de Deus e o tempo que é para a maioria. O tempo que é reservado para uma coisa. Você já conversou com alguém e parou de conversar com ela para conversar com outras pessoas e ela disse: alô, estou aqui, atenção. Quantas vezes nós deixamos Deus assim? Porque Ele está falando conosco e nós começamos a dar ouvido à maioria. Nós temos que estar dispostos a jogarmos fora a nossa reputação. Igreja, entenda uma coisa: reputação acaba em 1 minuto. Reputação é o que o mundo vê, caráter é o que Deus vê. Caráter não se desconstrói de uma hora para outra. Caráter não se desfaz. Caráter não vai abaixo de uma hora para outra. O nome das coisas que acontece isso é reputação. Mas a maioria só quer a nossa reputação. Se você não tiver reputação, eles te ignoram, eles te jogam fora. Mas Deus é aquele que está contigo o tempo todo. Quando o filho pródigo volta para casa, ele deixa de ouvir a voz da maioria para ouvir a voz de Deus. Quando o jovem rico não aceita a direção de Jesus, ele está pensando na maioria das coisas que ele tem e não na única coisa que Jesus pediu para que ele fizesse. Se você parar um pouco e ler a sua Bíblia novamente, você vai perceber que normalmente, quando a maioria falava uma coisa, Deus falava outra. Que normalmente quando a maioria diz: pastor, olha para os espias. Quantos espias, gente, foram enviados? Me ajudem aí. Quantos espias? Quantos? Quantos não se corromperam? Volte na sua Bíblia e vá ler aquela narrativa dos espias. Os outros ouviram falar. Sabia disso? Os espias foram enviados para espiar a terra. Mas quando eles chegaram lá, eles sentaram numa rodinha de amigos e de repente alguém estava dizendo: tu tá sabendo que tem gigante aqui? Tu tá sabendo que os cabas daqui são caba macho, valente, corta, fura com punhal, abre o bucho, derrama o sangue, pendura de cabeça para baixo. Eles começaram a dar ouvido ao que os outros estavam falando. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb olharam apenas para a missão, para o propósito que foi entregue a eles. Irmãos, a maioria dos espias se perderam. Só 2 entenderam o propósito. Pelo contrário, a Bíblia está sempre nos mostrando que se tem 200 pessoas, cuidado para onde essas 200 estão indo. Irmão, se eu fosse você, eu começava a pensar um pouco: o que você tem feito é porque Deus te falou, ou é porque a maioria está fazendo? O que você tem feito é porque a voz de Deus veio ao teu coração, ou é porque você viu muita gente comentando sobre isso? Você sabia que tem muita gente sofrendo hoje por causa daquilo que a maioria está falando sobre ela, e se esquecendo de ouvir a voz de Deus acerca do que Deus tem preparado para ela? Você já tinha parado para pensar nisso? Que muita gente está comentando tantas coisas e a gente esquece de ouvir o que Deus está falando. Que a gente para de ouvir a voz de Deus para ouvir o que as pessoas andam comentando. Você já parou para pensar o que tem de pessoas em depressão porque ouviram fofoca no ambiente de trabalho e esqueceram de ouvir o que a Bíblia dizia sobre a vida dela, o que o amor de Deus fala para ela? Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que pediram demissão, que se suicidaram porque um dia postou uma coisa na internet e na mesma hora a palavra que o povo usa é cancelado? Foi cancelado. Nós tivemos agora um jogador brasileiro, Vinícius Júnior, uma pessoa muito influente na Espanha, disse o quê? Para o Vinícius Júnior, quando fizer os gols dele, como ele é negro, para ele vir dançar no sambódromo e se comportar como macaco aqui no Brasil. Se aquele menino tivesse escutado
a voz da maioria que é preconceituosa, ele tinha morrido. Ele tinha desistido da vida dele. Porque na maioria das vezes o que você vê é o quê? Preconceito. Meus irmãos, nós estamos falando da sua mente. Nós estamos falando do seu coração. Nós estamos falando daquilo que tem entrado na sua vida. Nós estamos falando sobre um filtro que você precisa colocar. E às vezes vai vir de dentro da sua família, de dentro da sua casa. Talvez é dentro da sua casa que você vai ouvir dos seus irmãos, da galera lá. Ainda diz que é crente um troço desse. Quando a Bíblia diz que se nós não aborrecêssemos a nossa própria família, o evangelho da cruz não estava em nós. Ou seja, o natural é você aborrecer a sua família por causa do evangelho. Mas não, se a família disser uma coisa contrária, já que ninguém crê que eu sou crente mesmo, eu vou me desviar, é isso que vocês querem? Irmãos, o caminho da maioria é o caminho de popularidade, de aceitação, de reputação. O caminho de Deus é o caminho da fé, de salvação, é o caminho de caráter. Sabe, Romanos capítulo 12, verso 18, e eu estou concluir na verdade. A Bíblia diz assim: se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em... A Bíblia não diz, façam todo o possível para ouvir o que as pessoas estão falando. A Bíblia não diz, façam todo o possível para andar escutando fofoca, conversinha. A Bíblia diz, no que depender de vós, façam todo o possível para ter paz. O texto, quando depender de vós, está dizendo assim, faça a sua parte. Sempre que depender de você, faça a sua parte. Nós encontramos na Bíblia vários exemplos de negativos, na verdade, de pessoas que deixaram de ouvir a voz de Deus para dar ouvido à voz da maioria. Mas, meus irmãos, normalmente o final é trágico. Você não é todo mundo. Não é porque a maioria está fazendo que significa que é certo ou que é de Deus. Faça o caminho diferente. Ande na contramão. Diga não. Irmãos, eu escolhi uma vida de andar na contramão, de andar diferente daquilo que o mundo está indo. Entenda uma coisa, se você estiver indo para o mesmo lugar que o mundo está indo, está errado. Se coloque de pé, no nome de Jesus. E o que eu faço, pastor? Você quer saber para onde Deus quer te levar? Leia a palavra dele. Você quer saber para onde ir? Que passos dar? Que caminho seguir? Medite na palavra dele. Você quer saber que direção tomar? Que decisão tomar? Qual procedimento fazer? Medite.